E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. O Vasco enfrenta uma crise financeira significativa, com uma dívida total de 13,2 milhões de reais com seu elenco atual, referente a valores atrasados de luvas e direitos de imagem. Essa situação foi formalizada e entregue à Justiça, no processo de recuperação judicial que foi recentemente aceito pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. A relação detalhada entre os jogadores e os valores devidos foi compartilhada com o Poder Judiciário, evidenciando a grave situação financeira do clube. O pedido de recuperação judicial foi aceito na semana passada, refletindo o esforço da diretoria para reorganizar as finanças da equipe. Atualmente, ao menos 17 jogadores do elenco estão com valores atrasados a receber do clube, o que inclui valores significativos, como as dívidas com o zagueiro João Vitor e o meia Payet, cujos valores devidos chegam a R$ 3.287.500 e R$ 2.235.727,27, respectivamente. Esses números não só demonstram a fragilidade financeira do Vasco, mas também a pressão crescente sobre a diretoria para resolver essa situação, especialmente em um momento de turbulência econômica. O GE já havia divulgado, em janeiro, que a gestão de Pedrinho estava priorizando o pagamento dessas dívidas, o que impactou diretamente o orçamento disponível para contratações durante a janela de transferências, dificultando o reforço do elenco. Apesar das dificuldades, a diretoria do Vasco tem buscado cumprir alguns acordos com os atletas. Recentemente, o clube conseguiu quitar as luvas atrasadas de alguns jogadores, como Vegetti, Paulo Henrique e Galdames. No entanto, mesmo com os avanços, a dívida com o centroavante argentino Vegetti ainda inclui R$ 240 mil em direitos de imagem, o que mostra que a situação está longe de ser resolvida de forma plena. A gestão tem demonstrado esforços para honrar os compromissos com o elenco, mas a falta de recursos tem sido um obstáculo constante. Em sua recuperação judicial, o Vasco solicitou que os jogadores com valores pendentes fossem tratados como credores colaboradores, evitando que entrassem na fila normal de pagamento. O clube argumentou que os atletas são prestadores de serviços essenciais para a continuidade das atividades do futebol e, portanto, merecem um tratamento prioritário. A juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca aceitou esse pedido, permitindo que os jogadores continuem recebendo os valores devidos de acordo com os termos originais. Essa decisão oferece um alívio imediato para os atletas, mas não resolve a crise financeira de longo prazo do clube. A dívida do Vasco com seus jogadores continua a ser uma questão urgente. Com valores devidos a jogadores como Coutinho, Paulinho, Vegetti, Adson, David, Hugo Moura e outros, o clube ainda enfrenta um grande desafio para equilibrar suas finanças. Mesmo com a recuperação judicial em andamento, o futuro financeiro do Vasco depende de uma gestão eficaz das dívidas e de um planejamento mais eficiente nas próximas temporadas. A pressão sobre a diretoria e os jogadores é enorme, e só o tempo dirá se o clube conseguirá superar essa fase crítica. O Vasco atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história, com a morte do bom futebol do clube cada vez mais evidente. A equipe, tradicionalmente protagonista no cenário do futebol brasileiro, se vê agora sufocada por uma dívida milionária com seus próprios jogadores. A falta de pagamento de luvas e direitos de imagem, que já ultrapassam os 13 milhões de reais, não só prejudica o relacionamento com o elenco, mas também compromete a capacidade do clube de se reestruturar financeiramente. Com a entrada no processo de recuperação judicial, o Vasco tenta, a duras penas, encontrar um caminho que evite o colapso, mas a cada passo fica mais claro que a solução será lenta e dolorosa, com a promessa de um futuro incerto. A perda do bom futebol vai além das dívidas que se acumulam. A crise financeira reflete diretamente na qualidade do time e na falta de ambição para brigar por títulos importantes. O clube, que já foi sinônimo de tradição e força dentro de campo, hoje luta para se manter relevante em um cenário onde a competição é acirrada e os recursos são escassos. A incapacidade de realizar contratações significativas e a incerteza sobre a permanência dos atletas mais importantes apenas agravam o quadro, que vai se arrastando sem uma visão clara de renovação. O sonho de reconquistar a grandeza parece cada vez mais distante, enquanto o Vasco se afunda em uma espiral que pode ser irreversível, marcando o fim de um ciclo vitorioso e o lento desaparecimento de sua história gloriosa. O impacto dessa crise financeira não se limita apenas aos números e aos valores devidos aos jogadores. A torcida, que sempre foi a grande força por trás do clube, sente a ausência do futebol vibrante e competitivo que marcou a história do Vasco. As arquibancadas, que um dia vibraram com grandes vitórias, hoje se tornaram palco de frustrações, com o time lutando para se manter à tona em um mar de dificuldades financeiras. A paixão que antes unia jogadores e torcedores agora se vê diluída pela incerteza sobre o futuro do clube. A cada rodada, o time se afasta mais das grandes conquistas e daquilo que representa o Vasco no coração de milhões de fãs.
Além disso, o clube se encontra em uma encruzilhada em termos de gestão e planejamento. As promessas de recuperação financeira e esportiva, que deveriam ser o alicerce para o renascimento do time, estão sendo engolidas pela falta de transparência e pelas decisões erradas tomadas ao longo do tempo. O Vasco, que já foi uma potência do futebol brasileiro, agora luta para encontrar seu caminho de volta ao topo, mas sem o respaldo financeiro e sem as condições ideais para reconstruir uma equipe forte. O bom futebol, que um dia foi sinônimo de alegria para seus torcedores, parece ter ficado para trás, substituído por uma amarga realidade onde o clube vive de promessas, enquanto sua grandeza vai murchando aos poucos. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos. O momento vivido pelo Vasco é de profunda reflexão, e a grande questão é: o que pensa a torcida sobre essa fase de decadência do clube? Como reagir diante de uma situação que parece não ter fim, onde a paixão por um time tão tradicional se mistura com a frustração de ver o clube afundar em dívidas e perder seu lugar de destaque no futebol brasileiro? O que resta para os milhões de vascaínos que cresceram vendo a equipe brilhar nos gramados, mas que hoje se deparam com um time fragilizado, sem a força e a garra que o tornaram tão respeitado? A dor da perda não está apenas nos resultados em campo, mas na falta de esperança de que o clube possa se reerguer de uma forma que honre sua história. A torcida, em sua essência, sempre foi o coração pulsante do Vasco. Mas agora, em meio a essa crise financeira e esportiva, como ela pode reagir? Será que o amor incondicional pelo time ainda pode ser suficiente para reverter esse cenário? Ou a paciência esgotou, e é necessário que as ações falem mais alto do que palavras? O torcedor vascaíno, acostumado a grandes conquistas e momentos históricos, está sendo desafiado a manter sua fé em um clube que, cada vez mais, se afasta da sua essência vitoriosa. Afinal, até onde o vascaíno vai suportar ver seu time afundando em uma espiral de dívidas sem fim? E a pergunta que não quer calar: até quando a torcida vai suportar ver seu time sendo engolido pela crise? Quando é que o grito de apoio será substituído por um grito de cobrança, exigindo mudanças drásticas para que o Vasco volte a ser o gigante que um dia foi? O clube sempre foi sinônimo de luta, de superação, de grandes momentos que marcaram o futebol brasileiro. Agora, no entanto, parece que essa luta está sendo travada apenas nos bastidores, longe dos campos, enquanto o time perde terreno para adversários que, em teoria, estão mais preparados para o futuro. A torcida não pode ser apenas espectadora, precisa ser parte ativa do processo de mudança, pressionando por respostas e pela reconstrução de um Vasco vencedor. Mas o que você, torcedor vascaíno, pensa sobre tudo isso? O que precisa mudar para que o clube reencontre seu caminho? É hora de renovar a esperança ou aceitar que o Vasco, como o bom futebol que ele representava, pertence a um passado distante? Como o coração do clube, a torcida tem um papel fundamental neste momento. É hora de unir forças e cobrar atitudes, não apenas esperar. O clube precisa de uma revolução interna, mas também de um movimento externo de conscientização e ação. O futuro do Vasco não pode ser definido apenas pela diretoria, mas pela pressão e pela voz de quem mais importa, o torcedor. A palavra é sua, vascaíno. O momento de se manifestar, de lutar por um futuro melhor, é agora. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Vasco. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Vasco. Até o próximo vídeo.